E aí, pessoal? Acabou a eleição no Brasil e agora? O que isso vai realmente impactar no fluxo de imigrantes para os Estados Unidos? Fiquem ligados. Então, gente, a eleição do Brasil acabou, tá? Independente do resultado, se você gostou ou não gostou, a verdade é que a busca de imigrantes do Brasil para os Estados Unidos vai continuar, deve continuar. Nós achamos que vai continuar. E o motivo é simples. Existem melhores oportunidades nos Estados Unidos para muitos profissionais, para muitos trabalhadores, independente de quem é o presidente, tá? Eu sei que existe idealismo político no Brasil, e você pode pensar sobre um ou sobre outro, o que você quiser, mas a verdade é que o Brasil não vai ser consertado em 4 anos, 8 anos, nem... isso para os que pensam que o Brasil precisa ser consertado. Também não vou dizer aqui que o Brasil precisa ser consertado. Essa é só uma opinião de alguns, da maioria, mas outros gostam do Brasil como é e da forma que está, e tudo bem, não tem nenhum problema também. Mas aqueles que não gostam do Brasil de hoje não vão provavelmente gostar do Brasil de amanhã, e esse vai ser o motivo que vai levar as pessoas a virem para os Estados Unidos ou para outros países do mundo. Mas, como eu já falei em outros vídeos, o brasileiro geralmente sai, eu tenho visto muito isso, vai para Austrália, Canadá, Portugal, e depois acabam vindo para onde? Para os Estados Unidos. Porque esses países, embora tenham uma condição de vida melhor do que o Brasil, não são ainda aquela coisa ideal, como eles acham que o que é ideal para eles, né? Então, os Estados Unidos oferecem muito mais qualidade de vida, a parte econômica, crescimento econômico, social, tudo isso, mais inclusão, dependendo da área do país, obviamente, onde você vai morar. Então, você tem aí os Estados Unidos ainda como a melhor opção para a imigração. Isso é um fato, não é uma opinião. E se você for olhar os dados estatísticos, pode Google aí, olhar no Google aí que você vai ver o que eu estou falando. Mas, basicamente, também os Estados Unidos estão passando por um momento econômico muito bom para a imigração. Primeiro porque o presidente é a favor de imigração, o partido que está no poder entende que o país precisa de mais imigração legal, obviamente. Algumas coisas estão acontecendo para tornar isso ainda mais fácil, mas já é fácil, relativamente falando, hoje. E a imigração está agilizando mais os processos. Os processos estão começando a ser mais rápidos do que o que estavam antes, logo depois da última administração, da transição de uma administração para outra. Então agora está começando a ficar como estava antes da última administração. A imigração um pouco mais rápida, os casos estão indo um pouco mais rápidos, mas nem tudo está perfeito ainda. Ainda tem processos que estão levando muito tempo, muito mais do que o normal. Ainda estamos entrando com ações de mandado de segurança em alguns casos, onde a imigração está de forma ridícula atrasando a decisão dos processos que não deveriam fazer. Então isso não vai acontecer, mas o momento econômico, pense vocês assim como você tem 2 containers, tá? E esses containers têm uma parede perfurada entre eles. E você tem um container cheio de água e o outro quase vazio. O que é que vai acontecer na lei da osmose? A água vai passar do container que tem mais para o que tem menos e vai meio que contrabalançar. Então isso é a lei natural, lei da física e etc. Mas acontece a mesma coisa na economia. Se você tem um país como o Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, sendo que um percentual relativamente grande, que se é um percentual de 5, 10% de 200 milhões, nós estamos falando aí de, sei lá, 10, 15, 20, talvez 30 milhões de pessoas que qualificariam para, por exemplo, um EB2 National Interest Waiver, um EB2 NW. Tá? São as pessoas que têm graduação avançada ou têm habilidade excepcional. Nós vamos deixar aqui o link dos vídeos que a gente fala sobre isso, para vocês assistirem depois, não vou falar sobre isso aqui agora. Mas temos essas pessoas no Brasil que estão, embora bem qualificados, estão ainda sem conseguir descobrir por que eles estão no Brasil, na verdade, né? Até quando o patriotismo vai segurar essas pessoas no Brasil? E não está segurando, muita gente está indo embora. Então,
como a migração está facilitando, a economia americana está absorvendo como a água dos contêineres que eu falei. Aqui está faltando profissionais, está faltando trabalhadores em geral, né? Não só profissionais de nível superior, mas também pessoal unskilled ou trabalhos que não precisam ter experiência, nada, está tudo faltando nos Estados Unidos hoje. As empresas não conseguem contratar. Eu conheço, por exemplo, restaurantes que a gente vai aqui, que de vez em quando eu vou lá no restaurante sem uma reserva e está fechado na noite, porque não tem staff, não tem pessoal para trabalhar naquele dia. Então eles estão lutando às vezes para ficar e as companhias não conseguem crescer, não conseguem expandir se não tem um número adequado de funcionários, tá? Inclusive nós aqui na Gondim Law passamos por isso, estamos passando por isso. Então a gente tenta procura contratar pessoas, mas é difícil encontrar a pessoa certa para a gente contratar e trabalhar aqui com a gente. Então a mesma coisa que está passando com a gente e com os restaurantes que eu falei e com outras empresas de outros setores da economia, está acontecendo no país inteiro. Então está tendo uma falta de profissionais, tá? Então se você é da área, por exemplo, de engenharia, tecnologia de informação, da área de saúde, da área de humanas também, esses profissionais estão em falta nos Estados Unidos, ok? Então, esses projetos que o presidente Biden, o governo Biden passou, que você conseguiu aprovar no Congresso, aprovou para virar lei, esses projetos aí de trilhões de dólares, daqui aos próximos anos, começando da agora já, vão ter um impacto muito grande na demanda de profissionais no setor do STEM, por exemplo. Então, que é ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Então, esses profissionais vão estar em alta demanda nos próximos anos, tá? E não tem universidade nos Estados Unidos suficiente para formar o número de profissionais que a economia americana precisa. Não é que não tem universidade, tem muitas, mas a economia é tão aquecida que a demanda é maior do que a oferta que essas universidades podem dar à economia em termos de formação de profissionais. Então, o momento está muito oportuno para que você, que independente da sua convicção política no Brasil, não está querendo ficar no Brasil mais e tem uma profissão que às vezes não é tão reconhecida no Brasil, mas aqui é muito bem reconhecida, está na hora de você talvez fazer essa mudança na sua vida, né? E inclusive, na opinião de muitos, você vai estar dando uma condição melhor para a sua família, para os seus filhos, para o futuro dos seus filhos. Porque no futuro, onde você acha que os filhos vão estar melhor? No Brasil ou nos Estados Unidos? Não estou querendo comparar os dois países. A comparação é inevitável, né? A economia dos Estados Unidos ainda mais agora que a gente ficou sabendo, por exemplo, o estado da Califórnia, que é o estado que para mim é o favorito, vocês sabem disso. Então o estado da Califórnia, a economia agora conseguiu passar a economia da Alemanha. Ou seja, se a Califórnia fosse um país, seria hoje a quarta economia do mundo, atrás de Estados Unidos, número 1, China, número 2, Japão, número 3. Califórnia seria o quarto. Pra você ter ideia da magnitude desse país aqui, que um estado consegue, mesmo separando da nação, se fosse separar assim, de forma somente estatística, né? A gente seria aqui a quarta economia do mundo. Então você imagina a demanda que tem um estado de quase 40 milhões de habitantes, e o estado tem a quarta economia do mundo. Então, a demanda para profissionais é muito grande. Então, por isso que eu digo, se você tem aquele ânimo de realmente sair do Brasil, fazer uma mudança na sua vida, talvez procure se informar sobre as regiões do país, dos Estados Unidos, onde seria melhor para você se relocar com sua família, e veja um projeto interessante para fazer, por exemplo, um EB2, National Interest Waiver. É um processo muito bom para quem tem muitos anos de experiência na mesma área, quem tem habilidade excepcional, e você pode, de repente, conseguir o seu Green Card no momento que está ainda oportuno, tá? Não sabemos o dia de amanhã, mas a demanda sempre vai existir. O que a gente não pode garantir é que a política nos Estados Unidos vai continuar como está, entendeu? Então, as eleições agora de novembro, eu acho que vão impactar muito mais do que as eleições do Brasil impactaram. Então, a gente vai esperar o que vai acontecer agora em novembro, né? Daqui a pouco mais de uma semana, vamos ter eleições de meio termo, e dependendo do partido que vai ter o controle do Congresso, ou aumentar o controle do Congresso, se for o caso, nós vamos ter mudança na lei de imigração nos Estados Unidos também, podemos ter algumas mudanças, né? Então, muita coisa pode acontecer, mas para as pessoas que têm realmente condição de vir para os Estados Unidos por conta própria, o momento está muito oportuno
e os tempos de processamento estão caindo, tá, gente? Eu sei que vocês sabem que a gente fez um vídeo há uns meses atrás, quando a imigração publicou a meta deles para o tempo de processamento dos casos. E nessa meta a gente dava, por exemplo, I-140 do EB2NW, 6 meses de meta. Eles estão fazendo isso em alguns casos. Claro que eu sei que você que tem seu caso há mais de 1 ano e meio vai se sentir meio traído com isso, mas é porque o seu oficial ainda é daqueles antigos. Os novos agora estão aprovando com 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a maioria, eu imagino que entre 6 a 8 meses, 7 meses, até por isso que o Premium Process do EB2NW foi dado para quem tem caso de 7 meses atrás. Então, realmente o momento é oportuno e se você tiver interesse em saber mais sobre o EB2NW, pode ver os nossos vídeos, pode marcar uma consulta aqui com a gente vai ter o maior prazer de lhe atender e explicar tudo como você qualificaria ou não para isso. Só que eu deixo sempre a última mensagem para vocês, que é, se vocês forem se consultar, se consultem com um advogado. No momento da consulta, você pergunta à pessoa, você é licenciado em qual estado americano? E deixa a pessoa te mostrar que tem uma licença para estar dando a consulta para você naquele momento, tá? O advogado não precisa ter licença do estado onde você está fazendo a consulta, porque a imigração é lei federal. Então eu, por exemplo, trabalho para clientes da Flórida, Nova York, Texas, outros estados, Utah, etc., sem nenhum problema, porque a lei federal não estou restrito à jurisdição da Califórnia. Mas eu tenho que ter uma licença nos Estados Unidos, pelo menos. Então, vocês têm que sempre se informar sobre isso. Isso vai tirar uma grande dor de cabeça do seu futuro, tá? Esperamos que esse vídeo tenha trazido para você novas ideias, né? Novos conceitos, e esperamos ver nos próximos vídeos. Estamos aí, pessoal. Boa sorte. Tchau.